aquilo que aconteceu no último ano e 2 meses alterou de forma muito radical aquilo que era não só os equilíbrios, como o próprio sentido de evolução do Médio Oriente. Porque, e agora digamos, isso que aconteceu na Síria é culminar para já de uma certa tendência, e dificilmente essa tendência será revertida, mesmo que na Síria corra tudo mal, e que tem a ver com aquilo que é a estratégia, enfim, do qual alguns chamam o polvo, que é o Irão. Portanto, que tem, ao longo das últimas décadas, construído uma forma de atuação naquela região através daquilo que se chama proxies, portanto, forças aliados, diretos ou indiretos, e, portanto, para se tornar um poder hegemónico, designadamente, por causa do equilíbrio entre xiitas e sunitas, que é uma coisa que tem séculos e séculos e séculos de tensão, digamos assim. Ora bem, o que aconteceu a partir do 7 de setembro, do 7 de outubro, o que aconteceu a partir do 7 de outubro é que aquilo que parecia ser, quer dizer, aquilo que parecia na altura ser a intenção, por um lado dos Estados Unidos, por outro lado de Israel, que era de alguma forma procurar uma estabilidade baseada nos acordos de Abraão, por um lado, portanto, como uma certa normalização das relações entre o Irão, o Israel e os países árabes da região do Golfo e a própria Arábia Saudita, e ao mesmo tempo uma estratégia, enfim, completamente, portanto, ingênua, hoje sabemos, do próprio governo israelita, de achar que com alguma colaboração, designadamente com o Hamas, era possível pacificar também aquela região, e portanto estava a haver um aumento da circulação de pessoas e das trocas económicas entre Israel e a faixa de Gaza. Tudo isso ruiu, esse caminho ruiu com o 7 de outubro, e depois aconteceu algo com que eu diria que a maior parte das pessoas não contavam. E o que aconteceu foi que, como já tinha acontecido várias vezes no passado, portanto, não contar é não ou saber olhar para a história, Israel, quando se sente acossado, defende-se atacando. Porque um país tão pequeno como aquele é a única coisa que pode fazer. Portanto, um país cercado e tão pequeno como aquele é rigorosamente a única coisa que pode fazer. E se recapitularmos o que foi o último ano e tal, havemos de notar que em vários momentos analistas, diplomatas, forças internacionais, até aliados, procuraram fazer aquilo que fizeram inúmeras vezes, que é quando Israel, pressionado, passa ao ataque, fazê-lo parar. Isso aconteceu em 56 no Suez, isso aconteceu em 73 na guerra do Yom Kippur, isso aconteceu em 68, menos foi só 6 dias, nem houve tempo para dizer nada, não é? Portanto, aconteceu inúmeras vezes. E agora, desde o princípio, que é, pronto, mandem lá façam lá umas operações em Gaza, mas calma lá, não entrem em Gaza, porque isso é impossível. Entrar em Gaza é impossível. Isso é uma guerra urbana impossível. Bem, entraram em Gaza. Depois, quando já lá estavam dentro, e portanto já tinham, enfim, isto foi feito obrigando a população a mover-se, não é? Primeiro venham para o sul e agora venham para o norte, que nós andamos aí à procura de outras pessoas, e de outros túneis, e de outras infraestruturas. Pronto, temos polícias militares, aqueles diziam, entrar em Catiunis, que é uma zona de precisamente onde era o Sinmar, nem pensar nisso, e ir até à cidade que fica cá perto, a cidade de Gaza, tem a cidade de Gaza lá em cima, e depois tem Catiunis, mais ou menos a meio, e tem, não é Jaffa, agora não me recordo o nome, cá em baixo, já perto da fronteira com o Egito. Não, isso é impossível. E tudo foi possível, tudo foi feito, e com uma relação entre vítimas civis, claro que houve, infelizmente muitas, e militares, que é
provavelmente na história da guerra, na história da guerra moderna, portanto estamos a falar não de guerras em que os exércitos se encontravam em Ausbarrote ou em campos de batalha e pronto, as coisas passavam-se de uma forma diferente, não é? Ou Waterloo, mesmo assim, ou coisa assim do género, mesmo assim havia muita coisa civil por outros motivos, não é? Portanto, e nós em Portugal sabemos isso das invasões francesas, morreu quase 20% da população, entre 10% a 20% da população, portanto, a relação entre vítimas civis e vítimas militares é uma relação de 1 para 2. 1 para 2. Quando os americanos e os iraquianos libertaram Mossul, a relação, que já foi considerada muito boa, foi de 6 vítimas civis para cada uma vítima militar. Portanto, porque ninguém no mundo, não há nenhum outro exército do mundo que até hoje diga, saiam daí que nós vamos atacar. Não, quer dizer... O fator surpresa é considerado crucial na guerra. É considerado crucial, não é? Pois, o problema é que olhando para Israel e quem está à volta, aquilo que se chama profundidade de campo em Israel não existe. Não Portanto, existe, tem de estar no território dos outros. Nunca, não é? nunca. Depois era o Líbano. Impossível. O Líbano nem pensar nisso. Portanto, uma guerra a sul, outra guerra a norte, segunda frente. Quer dizer, a guerra do Líbano começou quando eu estava em Israel. Portanto, naquelas horas, dias antes, eu falei com os generais que disseram é impossível. Sim. Generais israelitas, já na reserva, não é? E depois vimos o que aconteceu. Eu estava a poucos quilómetros da fronteira, estava à vista da fronteira do Líbano quando explodiram os Pejas. Portanto... Sim. Depois estiveste nessa altura, sim. Nessa altura estávamos lá num briefing e de repente começam a cair as mensagens nos telemóveis que tinham caído dos Pejas. Nós não éramos capazes de saber exatamente onde é que estávamos, porque o GPS está desligado ali, não é? Portanto, éramos colocados no aeroporto de Amman. Portanto, quando tentávamos ver onde é que estávamos, íamos parar o aeroporto de Amman. Portanto, uma coisa assim um pouco bizarra, nunca me tinha... Mas tem a ver com impedir que haja mísseis que sejam guiados por GPS. Portanto, o sinal está coisa. E depois, em pouco tempo, houve uma capacidade de enfraquecer, não é a destruição do Hezbollah, mas de enfraquecer de tal... Quer dizer, o Hezbollah perdeu toda a estrutura de topo, toda a estrutura intermédia foi fortemente abalada com os mecanismos dos Pejas e depois dos walkie-talkies. Todo o arsenal que tinha acumulado durante anos foi não foi todo destruído, mas foi em boa parte destruído. As infraestruturas de túneis que estavam a ser construídos, enfim, num terreno que não é tão fácil como o terreno de Gaza, portanto é um terreno mais difícil. Essa infraestrutura, enfim, ninguém poderá dizer que foi toda destruída, mas em boa parte foi destruída. E atenção, o próprio Hezbollah fazia vídeos a explicar que era através daqueles túneis que iria invadir Israel e chegar a Haifa, portanto que é no norte de Israel, enfim, quase no norte de Israel, em poucas horas. Pronto. E as capacidades militares do Hezbollah não são as do Hamas. O Hezbollah era um exército a sério. Portanto, portanto, com o Irão, digamos, os coordenadores, quando no fundo Israel fez a um dos sucessores de Soleimani, que era o chefe da Força Quds, que é aquela força especial iraniana, que andava nos outros países e que ainda anda, o que sobrava dela, a organizar os vários tentáculos, não é? Portanto, e os tentáculos, estamos a falar do Hezbollah, o Hamas é um tentáculo, mas de segunda linha, de segunda ordem, porque são sunitas e eles são xiitas, mas enfim, por causa do inimigo, são também as forças, a Jihad Islâmica, essa muito mais dependente do Irão, várias milícias na Síria, os Houthis no Iémen, outras milícias no Iraque, tudo isto, e naturalmente a Síria, não é? Naturalmente a Síria, na altura, o regime de Assad. O regime dos Assads. E quando, digamos, não foi o Soleimani a ser executado, como os americanos fizeram em 2020, foi um dos seus sucessores que estava em Damasco e que foi
morto por um ataque de precisão. Eles retaliaram a primeira vez. E a seguir, Israel, cuidado, não sei o quê, mas retaliou na mesma. Mas foi apenas um aviso, nada especial. Quando houve, quando houve um ataque maior com outra dimensão, e de facto uma coisa já com mísseis balísticos, com tudo, o efeito sobre Israel foi muito reduzido, portanto, praticamente houve, acho que houve um morto, não é? Portanto, e nem por ser um beduíno. Mas a resposta de Israel, em que pânico no nível global, o que é que eles vão fazer, fizeram, quer dizer, não sei até que ponto é que foram contidos pela administração Biden, mas o que é facto é que fizeram, e aquilo que hoje, a ideia que existe é que uma parte da infraestrutura, grande parte da infraestrutura de defesa aérea foi destruída, os mísseis fornecidos pelos russos que eles tinham, as estruturas para antiaéreas foram destruídas, e uma parte também das fábricas de armas e uma parte também da própria, digamos, não o arsenal nuclear, aquilo que permitiria o arsenal nuclear, mas qualquer coisinha ali à volta. Mas sobretudo com a ideia de que o Irão ficou mais desprotegido. Um outro golpe agora poderá ser de tipo diferente. E, digamos, agora, cereja no topo deste, quer dizer, isto já estava a mudar tudo. Portanto, a relação de forças na região já estava a mudar toda. Essa relação de forças alterou-se radicalmente com a queda de Assad, porque Assad era a queda do regime de Assad, que era uma ditadura, uma pequena minoria xiita da Síria, portanto, aliada tradicional do Irão, deixou de repente o Irão, enfim, tem lá os Houthis no Iémen e pronto. E quer dizer, o Iraque, onde tem muita influência, mas o Iraque continua a haver muitas tensões e é uma região onde, digamos, há ali um equilíbrio entre, enfim, é um equilíbrio frágil, mas há ali um equilíbrio entre a relação com os americanos e a relação com o Irão, por causa também dos curdos, por causa de muitos outros fatores. Portanto, de repente, nós temos um equilíbrio no Médio Oriente que é radicalmente diferente. E se virmos bem, as estratégias que estavam a ser seguidas falharam todas, inclusivamente a estratégia americana. O Hamas queria, com aquele ataque, que não sei até que ponto é que foi planeado e autorizado pelo Irão, mas o Irão sabia, porque tinha sido informado, que ia haver qualquer coisa. Isso é certo? É certo que o Irão tinha conhecimento? Quer dizer, houve pessoas do Hamas que tiveram pouco tempo antes em Teherão. E pronto, provavelmente não deram os detalhes todos. A data terá apanhado pelo menos o Hezbollah de surpresa, portanto a data não terá sido a data exata, portanto, mas o objetivo, aquilo que o Hamas tentou com aquele ataque não era naturalmente derrotar Israel, porque aquilo é um ataque de motorizadas, não é? Portanto, no primeiro momento era desencadear uma guerra em várias frentes. Pronto, contando sobretudo com o Hezbollah. Só que o Hezbollah não correspondeu como porventura o Hamas esperaria e, portanto, começou a bombardear o norte de Israel, mas não invadiu, não estaria preparado para isso, não fez nada do outro mundo. O Hezbollah preferia uma coisa diferente, preferiria uma estratégia diferente, que era uma guerra de desgaste, não é? Portanto, de alguma forma obrigasse Israel a recuar e no limite obrigasse os Estados Unidos a intervirem mais na região e isso desencadeasse outro tipo de forças. E os Estados Unidos, procuraram sobretudo manter as coisas como estavam, sem grandes mudanças. Aliás, esta estratégia é uma estratégia que vem muito do tempo do Obama, não é? Portanto, o Obama mudou a política dos Estados Unidos relativamente àquela região, fez uma aproximação ao Irão, não só levantando as sanções, mas achando que era possível uma coexistência e um novo equilíbrio. Portanto, e isso correu muito mal. Hoje sabemos que correu muito mal, porque isso foi aproveitado pelo Irão para ocupar mais espaços, para usar a Síria como um corredor de passagem para armar o Hezbollah, para ter o Hezbollah cada vez mais forte, para ir estendendo os seus tentáculos pela região. E é isso que mudou. No meio disto tudo,
peça, digamos, a peça do dominó, a última peça do dominó a cair é a Síria, sendo que a Síria há décadas que é crucial para tudo isto. É crucial porque repara, até 2005, isto é uma coisa inacreditável quase, o atual mapa do Médio Oriente foi desenhado de forma um pouco artificial a seguir à Primeira Guerra Mundial. Portanto, há 100 anos, há mais de 100 anos. A Síria ficou independente no final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, há praticamente 80 anos. Sabes quando é que a Síria reconheceu a existência do Líbano como país independente? 2005. Há 20 anos. Há 20 anos. 2005. Porque antes a Síria, o Líbano era parte da Síria na opinião de Damasco. Portanto, é evidente que isto tem a ver com coisas que vêm de trás, que já falámos aqui em programas anteriores, com a província otomana chamada Síria, só que essa província otomana também incluía digamos, aquilo que Israel e a Palestina, e também incluía partes da Jordânia e do Egito? Não, do Egito não. Mas eles chegaram a província chamada Síria o Egito é uma realidade geográfica bem firme, e não era dominado pelos otomanos, mas não era a mesma província. Mas não, estou a falar. Síria teve um projeto no século XX. Sim, está bem, mas isso é uma coisa que durou 4 anos, que entrou na Nasser. E foi assim que o Assad lá chegou, não é? Sim, isso foi uma coisa efêmera, que era a República Árabe Unida. Mas que dá muito conta do desejo de constituir ali alguma coisa grande, não é? De construir ali... É verdade, mas é, digamos, esse é um projeto falhado e que se baseava numa ideologia que desapareceu. Porque isso tudo era feito por nacionalistas árabes e hoje o que domina ali são lógicas mais religiosas do que nacionalistas. Portanto, é outro tempo. Portanto, o projeto de Nasser e o projeto dos líderes sírios, portanto, passa-se entre 58 e 62, para aí mais ou menos para essa altura. O Assad chega lá em parte. Portanto, porque o exército é que domina isso, não é? Portanto, o Nasser era um coronel que tomou o poder, não é? Portanto, a Síria era o que permitia ao Irão apoiar-se. Portanto, no momento em que no Líbano se cria um vazio com a saída digamos, da OLP, portanto, depois esse vazio é ocupado em boa parte pelo... Enfim, depois há ali uma guerra civil, há uma guerra civil entre os cristãos maronitas e as populações árabes, com muitos episódios que agora, enfim, muito sangrenta e com muitas coisas horríveis, e a Síria cada vez mais presente, como se aquilo fosse território deles, não havia, eles entravam e saíam à vontade. Até que há uma coisa que lhes corre muito mal, que é o assassinato do Hariri, que era o chefe de Estado, digamos, o chefe do governo libanês, e que estava a tentar mudar as coisas. E eles fazem um assassinato que depois fica claríssimo que é uma obra da Síria, e a Síria é obrigada a sair formalmente do Líbano, mas deixa lá o Hezbollah. E entre a Síria e o Irão, aquilo era digamos, comboios de caminhões a passar para armar o Hezbollah. Tudo isso, toda essa realidade desapareceu agora. É uma realidade diferente. O que é a realidade nova? Bem, a realidade nova é uma realidade que é ainda difícil de perceber qual é o futuro. E há aqui várias incógnitas que são difíceis para já de perceber como é que vão evoluir. Primeiro, nós vamos ter vários atores importantes a olhar para o que se passa na Síria, sendo que para alguns o que se vier a passar na Síria tem um lado quase existencial. O Irão não vai desistir, portanto vai, apesar de neste momento estar muito enfraquecido e não ter instrumentos no terreno, porque quase todas aquelas forças que agora ocuparam a Síria são sunitas, e mesmo o próprio exército do Assad, que era um exército dirigido por alauítas, xiitas, era constituído sobretudo por soldados sunitas, portanto não há aqui muito espaço para o Irão, mas quem tem aqui um olhar muito relevante é a Turquia. Uma Turquia que tem não só uma perspectiva Turquia de Erdogan, uma perspectiva neo-otomana,
como, e este ponto é muito sensível, como tem uma questão chamada Kurdistão. Pronto, o Kurdistão é uma região onde vivem os curdos, dividida por 4 países, Turquia, Síria, Iraque e Irão. Portanto, aquilo não é exatamente, não falam todos a mesma língua, mas é uma coisa muito, há ali uma identidade. Para os turcos, um dos partidos que é o partido que dirige a principal força digamos, que ocupa praticamente um terço, talvez mais que um terço da Síria hoje, que é as chamadas Forças Democráticas Sírias. Portanto, há muitas forças no terreno, que é muito difícil vê-las todas. É o PKK. Sim. E o PKK para a Turquia é como a Al-Qaeda para os Estados Unidos. Portanto, aquilo e não é só para o Erdogan, é para a Turquia toda. Portanto, é para os laicos e para os religiosos. Portanto, o PKK é o inimigo número 1 da Turquia. De tal forma mas atenção, estas forças democráticas sírias são apoiadas pelos Estados Unidos. Portanto, temos 2 aliados da NATO com agendas diferentes para aquela região, que é uma região muito importante porque ocupa quase toda a fronteira norte, quase toda a fronteira norte da Síria, que é com a Turquia. De tal forma que a Turquia já tem outras forças no terreno. Portanto, o Exército Nacional Sírio, é assim que se chama, tem este nome estranho, mas que é um exército que é no fundo um proxy da Turquia, com soldados turcos já dentro do terreno, e já houve até choques, às vezes diretos, com outras já houve choques, houve muitos choques desses com outras forças. Portanto, temos aqui a agenda turca e a agenda dos Estados Unidos em possível choque. Temos uma agenda turca que quer, que desejaria ter, e portanto dentro do projeto neo-otomano, de ter uma influência determinante sobre uma região que dominou durante séculos, que era a Grande Síria, mas ao mesmo tempo é um parceiro com quem Israel pode falar, apesar das tensões que existem, que já têm existido em muitas alturas. Não é, quer dizer, não há aqui um bloqueio como houve com outros agentes muçulmanos daquela região. E depois, no terreno, há outra grande, temos estas agendas contraditórias, Israel, Irão, Estados Unidos, Turquia, e depois temos os agentes no terreno, muitos deles que são de alguma forma ligados a tudo isto, e depois temos ainda outra coisa que é um ponto de interrogação, em muitos aspectos, que é aquela organização chamada Hayat Tahrir al-Sham, que é o HTS, portanto, mais fácil dizer, HTS, mas portanto, ainda não é um nome muito... ainda não entrou, não é? Ainda não entrou, mas que é a organização do Mohammad al-Jolani, portanto, na prática, neste momento, a figura política mais forte da Síria, que tem vindo a tomar conta do aparelho de Estado. Só um pormenor que é um pormenor curioso. Eles têm estado a fazer, pronto, já há um primeiro-ministro nomeado, já há aqui, mas esta força teve combates com quase todos os outros que estão no terreno, com os curdos, com a Força do Sul, portanto, que é a força que acabou realmente por tomar Damasco, que é uma coisa chamada Sala de Operações do Sul. O outro nome é muito mais difícil de dizer, é Gurfat al-Amaliyat at-Timbua. Portanto, enfim. Quem ligou agora bem, a rádio, isto está tudo a correr bem. São drusos, são sobretudo drusos. Drusos são, digamos, drusos são árabes que não são bem muçulmanos. Pronto, é só para dar assim uma ideia. E os drusos vivem sobretudo no sul, portanto, e também no Líbano. Há algumas aldeias drusas na zona dos Montes Golã que estão
ocupadas por Israel, portanto, ocupadas por Israel por causa desde que Israel ocupou os Montes Golã há décadas, e a população, essa população drusa diz, deixem-nos estar aqui porque a gente aqui tem mais qualidade de vida do que se passarmos para o lado de lá. Portanto, há reportagens que eu li nos últimos dias a dizer isto naquela região. Porquê? Porque Israel tomou algumas medidas, nomeadamente avançar um pouco para outros lugares, designadamente para um monte mais alto daquele sítio, que é um monte que fica, enfim, no topo, na parte norte dos Montes Golã, onde há uma estação das Nações Unidas, mas que tem 3.000 metros de altitude. 3.000 metros de altitude. O Netanyahu já lá foi, e dali avista-se Damasco. Damasco fica a 40 km. Portanto, desses 3.000 metros de altitude, olhando para baixo, vê-se Damasco. Portanto, é um lugar muito particular, e os israelitas estão a procurar que não haja de repente aquelas forças se transformem, voltem a ser aquilo que eram antes, não é? Portanto, este Mohammad al-Jolani vem da Al-Qaeda e tem procurado passar a mensagem de que ele hoje é uma pessoa diferente. Portanto, ele teve a responsabilidade do governo da região onde esta força militar se baseava, que é a região de Idlib, que fica no norte, junto à fronteira com a Turquia, mas um bocadinho ali ao lado de Alepo. Os primeiros atos parecem, quer dizer, ele fez um governo relativamente pragmático, portanto a qualidade de vida, as condições de vida, melhor dizer assim, das pessoas desta região melhoraram um pouco. Nós estamos a falar, não, Alepo não, Idlib. Nós estamos a falar de um país que neste momento tem 12 milhões de refugiados, ou deslocados. A maior parte deles, se pagam uns 7 milhões e meio, são deslocados internos. Mas ainda há mais de 4 milhões de refugiados no sentido de estarem noutros países, sobretudo na Turquia. O que para a Turquia também não é um detalhe. Também não é um detalhe, é muito relevante, porque quer dizer, não são muitos dos refugiados sírios que vieram para a Europa, eu penso que já não quererão regressar tão facilmente para lá, e nós até por aqui em Portugal conhecemos alguns que entretanto reconstruíram as suas vidas e não irão ocorrer voltar para casa, não é? Portanto, mas a Turquia é diferente, porque estamos a falar de uma situação em que eles vivem em campos, não estão alojados, não estão integrados de forma nenhuma desse género. Portanto, voltando ao senhor Mohammad al-Jolani, eles têm procurado, digamos, recuperar o que é recuperável do aparelho de Estado, têm tentado a fazer reuniões com os diretores-gerais e com os subdiretores-gerais, e de vez em quando ficam surpreendidos que aquilo era um Estado totalitário. Quer dizer, há uma coisa que se percebeu, que as prisões foram abertas, aquilo caiu tudo, estava lá muito menos gente do que se imaginava que estava, porque entretanto os que não estavam lá estão em valas comuns, portanto foram mortos, portanto, enfim, o regime era o regime que era uma das coisas mais horríveis que é possível imaginar. Estamos a falar de um regime que matava parte dos seus cidadãos com armas químicas, portanto não é uma coisa, e por várias vezes, não foi só nesta guerra civil, já tinha acontecido antes, portanto aliás, há uma reunião que eu ouvi contar que houve uma reunião em que estavam com um diretor-geral e perguntavam, então o que é que o senhor trata? Bem, trato disto, daquilo e do outro, e da Direção-Geral das Bandeiras. Da Direção-Geral das Bandeiras? Há uma Direção-Geral para as bandeiras? Sim, nós temos de ter as bandeiras prontas, tudo pronto, as bandeiras todas prontas para quando somos visitados por dignatários internacionais. Portanto, isto era o que, quer dizer, é um regime que não é feito para as pessoas, era feito para os Assad.